Fala pessoal, bom, agora a gente vai continuar estudando um pouco, né, sobre algumas histórias e mitos ainda, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre a atuação de Exu no nosso campo, na nossa matéria, na nossa espiritualidade e em tudo que a gente, pelos todos os lugares que a gente caminha. Bom, eu vou contar primeiro uma história que eu acredito muito que não só tenha acontecido, né, como também aconteça até hoje em muitos locais, em muitas casas de Umbanda. Essa história, ela é de uma casa, né, de uma tenda de Umbanda, onde essa casa vinha enfrentando alguns certos problemas, né, na sua corrente mediúnica, e a mãe da casa não conseguia, a mãe da casa, o sacerdote, o pai, enfim, ele não conseguia identificar de onde estaria saindo, né, aquela descompensação da corrente, porque o trabalho não estava tendo um andamento tão positivo como sempre teve. E ele se recolheu e pediu ajuda dos seus guias, né, para que o ajudassem a identificar o erro, para que eles pudessem fazer essa correção e obter novamente uma energia e um andamento correto daquele culto, né, enfim, para a ajuda do próximo. Em um certo momento, numa certa gira, né, naquela casa haviam dois médiuns que tinham seu ego e a sua vaidade muito à flor da pele diante de seus dons. Achavam que sua forma os seus dons eram sempre os melhores, seus guias eram os melhores, enfim. E numa certa gira, Exu, ele passou a atuar e fazer o seu trabalho no campo espiritual, mas ele se dispôs, né, à clarividência desses dois médiuns, sendo que de uma forma específica. Para um médium ele apareceu com uma roupagem e para o outro médium ele apareceu com outra roupagem, né? Vamos dizer assim, um com uma roupa amarela, com uma forma de Exu, e o outro com uma forma humana, enfim. E esses dois médiuns, completamente impressionados por estarem vendo tudo o que estava acontecendo no astral e a sua vaidade se alimentando cada momento que passava a mais, esses dois médiuns se recorreram à mãe, né, e queriam, totalmente afobados, explicar tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que eles estavam vendo, e a mãe ela começou a ficar bastante sem entender o que acontecia ali, diante de tanta afobação dos dois. E eles dois começaram a meio que competir diante da atenção da mãe de santo, digamos assim, sobre o dom de cada um. Aquilo ali deixou de ser uma informação para virar uma competição entre os dois. E aquilo tudo acabou ocorrendo até a forma que eles começaram a discutir. A energia da corrente mediúnica ela se transformou em algo totalmente diferente do que precisa ser, e a mãe se recolheu internamente com os dois médiuns, e ali a mãe entendeu que o que ela havia solicitado tinha sido mostrado. E ela então pediu que os dois médios se retirassem da tenda, né, que fossem procurar um outro local de trabalho, que a forma que eles estavam agindo diante da vaidade do ego não era permitida dentro daquele local de trabalho. Eles precisavam buscar a sua evolução e entendimento do que realmente é a mediunidade e como se deve atuar com ela. Após a resolução do problema, a corrente mediúnica voltou a ter fluir normalmente, né, e o guia da mãe, o do pai de sacerdote, ele desceu e explicou o que havia acontecido, onde ali ele tinha se mostrado com roupagens diferentes para a clarividência daqueles dois médios, para justamente incentivar essa vaidade deles e eles caírem nessa provação e não passaram bem pela expiação. Então isso tudo foi um grande aprendizado para os outros médios que ali estavam, e a gente consegue entender como o Exu atua na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele nos mostra o nosso defeito, ele ativa o que a gente tem de mais negativo dentro da gente, para que a gente enxergue isso e veja quais os problemas que isso pode nos causar. Se a gente é uma pessoa totalmente entregue à espiritualidade, a gente vai entender e interpretar isso de uma forma positiva para a nossa melhora. Como se a gente não tiver uma espiritualidade e a gente tiver uma vida desregrada, a gente vai entender isso ainda mais com a nossa vaidade e achar que somos superiores a tudo e a todos que tentam nos achar com problemas e dificuldades, enfim. Bom, esse outro mito,
né, que eu vou passar para vocês também, é um mito muito interessante. O nome desse mito é Odu Odibe Ogundá. Esse mito é do professor King no livro Poemas de Ifá. Também é um mito, né, africana, da região Nagô-Yorubá, a região nigeriana. E ele é da seguinte forma. Eledumare, ele tinha um filho chamado Igun. Igun, o filho de Eledumare, ele tinha diversos problemas físicos, defeitos físicos. E Eledumare tentou fazer de tudo para ajudar aquele filho a sua melhora. Recorreu ao Olorum, pediu, fez diversas coisas e nada acontecia. Até que Eledumare, para não se prejudicar diante de tudo aquilo que ele tinha, ele abriu as portas do Aie para que para que Igun viesse ao Aie e pudesse seguir a sua vida normalmente aqui diante de suas próprias expiações e melhorar com o que ele viesse passar, né, na jornada dele. Enfim, Igun, ao chegar ao Aie, ele, muito envergonhado pela sua forma, ele se escondeu em uma encruzilhada. E ali na encruzilhada ele ficava acanhado e escondido de tudo e de todos. Orumilá, ele tinha alguns problemas financeiros e tal, e ele queria melhorar a sua condição. E ele recorreu ao jogo de búzios e foi orientado para que ele fizesse algumas oferendas para quem dirige o seu caminho, né, para quem toma conta do seu ori. E ele então começou a fazer essas oferendas na encruzilhada. E ele todos os dias ia cantando que a sorte vem a mim, que a sorte vem a mim. E ele deixava lá a sua oferenda, agradecia e ele voltava para sua casa. E assim foi constantemente durante algum tempo. Igun, a cada oferenda que Orumilá colocava, a partir da primeira, Orumilá deixou sua primeira oferenda, Igun com fome foi até lá e comeu aquela oferenda para saciar sua fome. Só que Igun, depois de comer, dormiu e ao acordar notou que tinha melhorado de um dos seus problemas, de seus defeitos físicos. E então Igun notou que ele comendo aquilo ali ia ajudar na melhora dele. E cada oferenda que Orumilá fazia, Igun comia e melhorava a sua forma física, cada problema físico seu era sarado. Até que depois de diversas oferendas que Orumilá fez, Igun comeu, Igun ficou totalmente perfeito em sua forma física e correu ao seu pai, Eledumare, para mostrar a ele o que tinha acontecido e contar toda a história. Chegando lá, ele contou tudo e explicou a Eledumare que toda oferenda que Orumilá fazia, ele cantava que a sorte vem a mim, que a sorte vem a mim, que a sorte vem a mim. Eledumare então decide dar um presente para Orumilá pelo feito e pela ajuda a seu filho. E ele dá um saco com 4 presentes para Igun levar a Orumilá, para que Orumilá faça a escolha de um entre esses 4 presentes. Eram eles: fertilidade, riqueza, longevidade e paciência. Igun foi até a casa de Orumilá, bateu à sua porta e disse o seguinte: Orumilá explicou toda a história, o que tinha acontecido e que seu pai havia mandado ele escolher um entre os 4 presentes que havia naquele saco. E explica a ele que tem a fertilidade, a riqueza, a longevidade e a paciência para a sua escolha. Orumilá então diz que vai consultar a sua família, seus irmãos, seus filhos e seu melhor amigo para que possa tomar uma escolha de uma forma melhor e com a ajuda de quem acompanha ele, digamos assim. Orumilá então vai até suas esposas e pergunta a elas qual o presente ele deve escolher, e elas dizem para que ele escolha a fertilidade, para que ele possa ter muitos filhos com elas. Orumilá depois vai a seus irmãos e pergunta a eles qual presente eles acham que ele deve escolher, e seus irmãos dizem que ele deve escolher a riqueza, para que ele possa dividir com todos eles. E depois Orumilá vai a seus filhos e pergunta qual presente eles acham que devem escolher. E seus filhos dizem para que ele escolha a longevidade, para que ele possa viver por muitos anos ao lado deles, né? Então, por fim, Orumilá vai até o seu melhor amigo, que é Exu. E Exu diz o seguinte para ele: para que escolher fertilidade se já tem tantos filhos com as suas esposas, né? Aí ele diz o seguinte: para que escolher a riqueza para dividir com seus irmãos, eles que vão trabalhar e batalhar para que consiga ganhar a vida deles e sustentar o seu sustento de cada dia. Então ele diz: para que escolher a longevidade
se a ordem natural das coisas é que os pais vão embora, partam dessa para uma condição espiritual antes dos filhos. Então ele diz para Orumilá o seguinte: escolha a paciência. Orumilá não entende muito bem, mas por confiar tanto no seu amigo Exu, que é tão confidente a ele, tão companheiro, ele vai até Egum e escolhe: Egum, vou ficar com a paciência. E então assim é feito. Egum entrega a paciência a Orumilá e caminha de volta ao Orum para entregar os outros presentes a seu pai e dizer que Orumilá ficou com a paciência. Um pouquinho à frente, no meio do caminho para o Orum novamente, a fertilidade vira para Egum e pergunta: Egum, cadê a paciência? Egum fala: a paciência ficou com Orumilá. A fertilidade então diz: bom, se a paciência ficou com Orumilá, eu vou voltar para ficar com a paciência, pois sem paciência não tem fertilidade. E Egum tenta segurar a fertilidade, não entende muito bem, mas não consegue e continua o seu caminho para o encontro de seu pai, para explicar a ele o que ocorreu. Mais à frente, a riqueza vira e pergunta para Egum: Egum, cadê a paciência? Egum então responde: bom, a paciência ficou com Orumilá. A riqueza então diz: bom, então se a paciência ficou com Orumilá, eu vou até lá ficar com a paciência, pois sem paciência não existe riqueza. E Egum, ainda mais abismado com aquilo que acontecia, continuou o seu caminho para falar com seu pai. Mais à frente, longevidade pergunta também onde se encontrava a paciência. E Egum, ao falar que a paciência se encontrava com Orumilá, a longevidade virou e falou: bom, sem paciência não tem longevidade, então eu vou voltar e ficar com a paciência. Ou seja, e Egum chegou a seu pai e, meio sem saber como explicar, disse: pai, o que aconteceu foi isso. Orumilá escolheu a paciência, no meio do caminho a fertilidade, riqueza e longevidade voltaram para ficar com ele, pois disseram que sem paciência não existe fertilidade, nem riqueza, nem longevidade. E Eledumare, então, ele vira e fala o seguinte: sábia foi a escolha de Orumilá, pois a paciência é a maior virtude que um ser pode ter durante sua jornada. Ou seja, o que esse mito nos diz é que Exu, ele é nosso amigo, né? Exu é o nosso companheiro que nos faz abrir os olhos para a melhor escolha e o melhor caminho, né? Onde Exu nos traz, por mais complexo que seja, Exu nos traz paciência para que a gente saiba caminhar e entenda que cada coisa tem o seu tempo. Né, que a gente tendo paciência, a gente vai conseguir, de acordo com o tempo que já está determinado para nós no nosso caminho, a gente vai conseguir as nossas conquistas e o que a gente almeja para a nossa vida diante do que a gente espera com paciência e com determinação. Tá bom, gente? Esse foi mais um vídeo. A gente encerra por aqui o estudo dos mitos que a gente tem a apresentar. Espero que a gente tenha um bom aproveitamento de tudo que vem sendo dado até aqui. E no próximo vídeo a gente vai fazer um apanhado geral, né, e um resumo sobre essa primeira aula, para que a gente possa já ter uma ideia de tudo que que a gente vem tendo de aprendizado e um debate para que a gente mais à frente, na próxima aula, consiga debater o que é Exu, as entidades que atuam conosco dentro da nossa amada Umbanda. Tá bom, gente? A gente vai entender um pouquinho da divindade Exu, o que é o trono, onde ele atua, onde ele nos ampara, e também para frente tudo que as entidades atuam na nossa religião. Tá certo? Que nosso Pai Oxalá nos acompanhe nesse estudo, que nos ampare, nossos guardiões nos guiem e nos guardem nesse momento de estudo, para que não sejamos influenciados por energias negativas que venham nos atrapalhar a nossa concentração e a nossa dedicação nesse aprendizado. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos, que assim seja.